Olá, bom dia. Nós já falamos aqui no programa sobre um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa que trata sobre o pé diabético. Nós falamos muito sobre o que é o pé diabético e o que esse projeto vai trazer de bom para essa situação. E agora nós vamos falar mais uma vez sobre ele também, porque nós trouxemos para tomar café e conversar com a gente o deputado Adelmo Soares, que é o autor desse projeto que foi apresentado aqui, já foi votado e já foi sancionado. Bom dia, deputado. Bom dia, Nina. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Oportunidade de conversar um pouco sobre a questão da diabetes. Vi que você já fez um programa anteriormente tratando sobre o tema, mas hoje a gente pode tratar sobre a lei que pode, digamos assim, revolucionar essa atenção que nós precisamos ter, principalmente na questão do pé diabético. Pois é, a gente focou muito aqui como essa doença é silenciosa, como ela vai chegando devagar e as pessoas não percebem. Quando vão prestar atenção, ela já está fora de controle. Quando o senhor chama a atenção com uma lei para essa questão do pé diabético, que eu acho que é a ponta mais, vamos dizer, mais complicada da situação, a intenção é massificar essa informação, é fazê-la chegar para todo mundo? Se você fizer uma análise, por exemplo, antigamente havia um exagero em relação ao fumo. Depois as carteiras de cigarro começaram a aparecer com uma figurazinha. E aquilo ali, de certa forma, impotência, câncer, morte, aquilo ali foi levando. E hoje você viu que diminuiu muito o tabagismo a nível mundial, a nível do Maranhão. A mesma intenção nossa. A intenção nossa é chamar a atenção e mostrar para as pessoas que é possível prevenir, desde que as pessoas sejam informadas. Você sabe que o nosso Maranhão é gigante. Pois é, que as 217 municípios distantes de 900, 1.000 quilômetros da capital. E a gente sabe que o problema de saúde é um problema grave. E a diabetes hoje já tem mais de 40% que conhecem, fora aqueles que não sabem que tem diabetes. E lá na ponta, lá na zona rural, de repente a pessoa leva uma isquemiazinha no pé, uma coceirazinha entre os dedos, leva uma topada no interior, na roça, tem muito toco. E vai deixando, Custa sarar e ele nem percebe. Custa sarar, nem percebe, vai no posto de saúde, ou às vezes o posto de saúde, os colegas não estão preparados para dar uma orientação, e aquilo vai passando, e sabe qual é o resultado? 1.600 maranhenses por ano têm amputação de um membro. Ah, Maria, que número... 1.600, ou seja, praticamente 5 por dia. É uma coisa assim que a gente não consegue nem... 5 por dia, 5 né? por dia. A gente não consegue nem mensurar. Exatamente. A gente não imagina a dimensão de uma tragédia como essa, né? Porque ela começa devagar, né, deputada? Ela, por exemplo, você tem um problema no dedo, aí amputa o dedo, aí depois ele já vai cortando a metade, aí às vezes tem que amputar a perna inteira. E muita gente morre por causa de complicações dessa... Porque isso vai ampliando. E o pior de tudo é que também há um número alarmante do segundo membro. Já não bastasse perder o primeiro membro, termina a evolução, a desassistência e faz com que a pessoa termine perdendo um outro membro. Isso mostra uma falha do sistema de saúde, em termos da população, por ignorância, por não saber, mas sobretudo do sistema de saúde. Porque uma coisa é você perder um membro, a outra é você perder o segundo membro. Então, assim, eu tive a felicidade de encontrar, inclusive, um caxiense, que é o Dr. Zé Armando de Oliveira Filho, e a doutora Roberta Campos. Aqui, inclusive, tem um livro, convido até você para chamá-la, para conversar com você. Só o lançamento do livro dela, que é muito, muito bom o livro dela. Espiritualmente, um livro que enobrece a alma da gente. E eles me orientaram, até vamos trabalhar em cima disso, dessa lei, vamos propor. E a gente começou a fazer com que a lei fosse o esboço da lei. Graças a Deus os pares aprovaram. E a lei trata exatamente isso, divulgação. Divulgação para que lá na ponta, lá na zona rural, lá no interior, uma embalagem de uma sacola de supermercado Mateus. Isso, isso que eu queria saber, como é que vai ser feito esse processo dessa massificação da informação? Como é que essa lei ela vai ser colocada em prática e fazer com que essa informação, que parece complicada, vai ser traduzida de uma forma muito facilitada para quem está lá na ponta, ao pegar essa embalagem, consiga ver isso? Por exemplo, se você pega uma embalagem do supermercado, não vou dizer o nome, mas do mais famoso que tem, do Mateus. Todo mundo sabe. Do Mateus, que é o mais famoso.
poxa, os dois lados da sacola tem a propaganda do Mateus. Nossa proposta é que um lado continue a propaganda do Mateus, mas que o outro lado ele coloque os mandamentos, os cuidados ou algumas orientações que tem na lei, são 12 orientações que é protagonizada pelos próprios médicos, que são as leis que ajudam a pessoa a prevenir. E a pessoa lá no interior pega a sacola, vai ler, de repente tem um problema, de repente coincide com uma situação que ela está vivendo. Subir aqui, né? Exatamente. Aquilo já alerta. De verdade. Exatamente. Por exemplo, você vê a questão da hanseníase, é uma doença silenciosa também, que o Maranhão é campeão, ainda é campeão. Então nós precisamos... Nós somos campeões de algumas doenças bem terríveis, que a gente deveria evitar. Então, a nossa proposta é essa. Nós estamos agora na fase de negociação com os empresários. É uma fase que não é fácil. Você sabe que, por exemplo, uma padaria, uma panificadora, a Fribal também, aquelas embalagens de papel, no verso dela, no papel, no espaço que ela possa destinar, seja qual espaço for, que ela nos ajude a divulgar, porque isso também é uma parte social da própria empresa. Sim, é uma função social do empresário. Todo empresário tem que saber que tem a parte capitalista, importante, claro que a gente quer que gere emprego, que gere renda, normal, ninguém é contra isso. Mas, pelo outro lado, tem a ação social que nós precisamos fazer, que toda empresa de renome tem que fazer. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, nós estamos reunindo com os médicos, reunindo com os empresários, para que eles possam se sensibilizar. E que não venha a ser uma coisa de imposição, mas uma coisa de adesão. O senhor já tem uma expectativa de até quando, mais ou menos, a gente já pode chegar com essas informações, dizendo nós já temos as embalagens com as informações que a gente quer passar para a população? As coisas de Deus são muito bem feitas. Sempre. Eu sou um homem temente a Deus. Eu fui procurado por os profissionais. De repente, acabei assumindo a vice-presidência da Comissão de Saúde. Sim, vamos já falar sobre isso. Vamos já falar sobre isso. Que também me ajuda, me dá respaldo para chegar nos estabelecimentos comerciais e me fortalece. A presidente, que é a deputada Cláudia Coutinho, pediu licença, então eu assumi automaticamente a interinidade da Comissão de Saúde. E a partir daí, eu acredito que até dezembro, eu queria que a gente, em dezembro, as embalagens do Natal já fossem padronizadas nesse sistema. Que não é uma coisa, como eu falei, é uma adesão, não precisa a gente chegar e não vou tirar o nome da empresa, a empresa vai estar lá o nome da empresa, continua o nome da empresa. É como aconteceu com a carteira de cigarro, né? De um lado você tem lá o nome, a propaganda. O comercial da marca, isso. E do outro lado você tem a propaganda da doença. Da doença, um esclarecimento. Um esclarecimento, não é propaganda da doença, um esclarecimento a respeito da doença. Aquelas fotos, eu acho que de alguma forma elas chocaram tanto que acabou reduzindo mesmo o número de fumantes, né? Antigamente você chegava num ambiente, você via 5, 10 pessoas fumando, hoje é raro. Hoje raramente, né? Você, um ambiente desse aqui, você praticamente não vê. Aqui acho que não tem ninguém que fume. Ninguém que fume, né? A gente tinha aquele ambiente fumante e não fumante, mas hoje a gente nem vê mais. Que a gente acabava sendo fumante passivo, todo mundo acabava sendo fumante passivo, e hoje realmente... Isso que eu acho interessante, essa iniciativa de levar essa informação de forma muito, sendo redundante, de forma muito informal, para a população fica muito mais fácil de ter acesso do que a pessoa ir numa unidade básica de saúde, da pessoa procurar um médico, porque isso já é um outro processo e mais dificultado, né? Com toda certeza. Então nós vamos fazer só um intervalinho na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai tomar uma água, um cafezinho e vai continuar conversando. Um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Adelmo Soares sobre uma lei dele que foi recentemente aprovada e já sancionada com relação ao pé diabético, e já sobre todas as informações. Conversando ainda com o senhor sobre questão de saúde, como a gente já falou, o senhor assumiu agora a vice-presidência da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. E o senhor tem muitos projetos, muitas leis voltadas para essa área da saúde. Essa é uma bandeira sua aqui dentro da Assembleia? Eu sou formado em odontologia, né? Inclusive a gente criou a Frente Parlamentar da Odontologia. Isso. É uma necessidade muito grande da gente trazer as discussões de saúde em uma área tão sensível e importante. Como que a gente pode viver? Você, por exemplo, antes de chegar aqui, você estava me dizendo que estava praticando esporte, mostrando a revitalização da gente, a revigorização. Como a gente pode sobreviver? Como eu posso chegar aos 80 se eu não cuidar agora? É verdade. Não é isso? Então, para mim chegar aos 80, eu tenho que cuidar agora. E para chegar a isso,
tem que ter todo um complexo. Nós temos que utilizar o nosso mandato em prol da população, em vários nichos. E um dos mais importantes é a área da saúde, que é o mais sensível que a gente está. Então, assim, eu assumi, graças a Deus, os pais decidiram pôr meu nome, interinamente, a presidente, que é a Cláudia Coutinho, está de licença, e eu vou levantar essa bandeira. Eu vou chamar os profissionais, vamos debater, discutir. E, por exemplo, são inúmeras ações que a gente precisa fortalecer. Agora mesmo eu fui procurado pelos pediatras do Hospital da Criança de São Luís, que 53 foram demitidos. Então, assim, vocês têm muito problema nessa muitos área, problemas né? de saúde, muito problema na saúde. A questão do piso dos fisioterapeutas, o piso dos nutricionistas, o piso salarial, os próprios dentistas, a lei é de 1961, nós estamos no século passado. No século Nós estamos passado. metade desse século, um quarto desse Verdade, século. verdade. Estamos no ano 25. É preciso a valorização desses profissionais para eles se sentirem motivados Claro. a trabalhar, né? Por exemplo, os dentistas. A gente sempre achava de dizer que o Brasil era um país de banguela. A gente já melhorou bastante. Claro que a gente já melhorou bastante. Mas a gente pode dizer que ainda é um trabalho muito elitista. Nem todo mundo tem acesso a um dentista. Se não for oferecido pelo Estado, como é que vai se chegar de forma num cidadão comum? Atenção, são 7 mil dentistas ativos no CRO. Metade deles estão na capital, 3.500. É um número alarmante, porque isso significa dizer que aqui tem uma concentração muito alta de dentistas, em algum lugar está faltando. Porque sobraram 216 municípios Para metade. Para outra metade. Então, assim, essa desproporcionalidade, essa universalidade, a falta de universalidade do serviço de saúde, não só da odontologia, mas fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, que é importantíssimo, psicologia nesse mundo onde a ansiedade domina todas as casas. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Minha bandeira será levar o nome da saúde para todos os lugares, conversar com as pessoas, com os prefeitos, fazer um grande encontro com prefeitos, com secretários, sensibilizá-los, porque às vezes o discurso é muito fácil. Sim. Na política é muito fácil. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, todo mundo fala. Mas na hora que você vai para a ponta do lápis, eu digo sempre, os médicos, os profissionais, os políticos dizem assim, nós estamos gastando tanto na saúde, tanto. Não é gastar. Saúde não tem preço. Não existe preço para uma saúde de qualidade. Nós estamos investindo em saúde para dar dignidade ao povo. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. A municipalização desses serviços, deputado, de alguma forma seria saída? Eu sei, por exemplo, a saúde já é municipalizada, cada município tem suas próprias regras, mas a municipalização de serviços assim não seria uma saída para facilitar o acesso do cidadão comum a esse tipo de serviço? Duas coisas são importantíssimas na minha concepção. É dinheiro e fiscalização. Dinheiro tem que ter na saúde ilimitadamente, muito dinheiro para investimento, mas tem que ter fiscalização para que esse dinheiro seja bem empregado. Porque, por exemplo, você pega a tabela SUS, um profissional não quer fazer pela tabela SUS, não consegue fazer pela tabela SUS, entendeu? Aí você tem uma tabela SUS com um preço defasado, e uma tabela de privado, você vai para onde? Você vai para o privado, porque você vai ganhar mais. Se você valoriza o profissional aqui no SUS, é claro que ele pretende ficar ali e não ganhar em volume. O volume se ganha em venda de comércio. Em saúde você pode ganhar em volume. Entendeu? Quanto mais paciente eu vou ganhar. Não é comércio. Saúde não é comércio. Saúde é dignidade. Então é nesse sistema que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, essa frente parlamentar de odontologia que foi há pouco tempo, recentemente, ela já está implantada? Como é que ela vai funcionar? Como é que o senhor pretende levar ela para esses municípios, onde a gente já falou que a capital está super bem abastecida e o resto dos municípios quase sem assistência? Nós estamos fazendo encontros regionalizados para sensibilizar os secretários, para mostrar para eles que o serviço de saúde, acabamos de falar sobre a diabetes, mas o serviço de saúde é importantíssimo lá na ponta, porque se você não der uma prótese, ele não consegue mastigar. Se ele não consegue, mastigar, ele tem um problema de saúde. Se ele tem um problema de saúde, ele vai lotar os hospitais. É uma sequência. Saúde é uma sequência, há um compromisso de desenvolvimento do nosso Estado a partir dos serviços de saúde. Eu acredito muito nisso. Saúde, educação, emprego e renda. Aí a gente consegue transformar. Pois é, mas aí precisa essa participação, vamos dizer, parlamentar. Porque, por exemplo, quando vocês são eleitos por determinados nichos do Estado, né? Sou de Caxias, né? Isso. Caxias, cada deputado. Mas depois de eleito, todo mundo vai trabalhar junto pelo Estado inteiro. Isso. Pelo Estado inteiro. Cada um levanta a sua bandeira. O senhor diria que esse trabalho assim,
feito de forma bem feita aqui no parlamento, vai dar esse resultado que a gente está esperando lá? Eu espero que sim. Agora, você quer ver uma coisa, por exemplo, você chega no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, há uma bancada da Bíblia, uma bancada do boi, uma bancada da bala, a bancada dos médicos. Aqui, você acabou de falar uma coisa importantíssima. Eu sou dentista, eu gostaria de ter sido eleito pela classe dos dentistas, porque eu lutaria muito mais pela classe. Aí a desunião. Por que desunião? Porque lá na ponta, prefeito tal apoia tem, fulano e beltrano, pelos interesses da prefeitura, a odontologia cai e depois a pessoa reclama. Então nós precisamos organizar isso. Não é fácil. É uma engenharia complexa. Disso que eu estou falando, uma engenharia complexa de... que a gente vai levantar a bandeira. Eu conversei com o CRO, nós estamos universalizando, nós estamos levando orientações, palestras, conversando com os colegas. Imagina um dentista, ou a força política que um dentista tem, que não exerce, porque acha que não precisa da odontologia e, ao mesmo tempo, reclama do piso. E só quem resolve o piso são os parlamentares. Não fica mais fácil, como, por exemplo, uma categoria, vamos pegar os dentistas, já que o senhor representa os dentistas, ele tem um representante dentro da Assembleia. Sim. Não fica, eu nem falo dentro da Assembleia, eu falo dentro do parlamento, de qualquer forma. Quantos dentistas tem na Assembleia? 10% da Assembleia é de dentista. Olha só. Nenhum dentista nenhum deputado foi eleito com apoio dessa classe, né? Nenhum foi eleito. Esse é um problema. Entendeu? Nós temos 10% da Assembleia Legislativa desse mandato atual que são dentistas. Mas eu não posso dizer, nenhum dos outros colegas pode dizer que foram eleitos a partir da categoria. Então, a partir daí, vocês também não se sentem tão obrigados a levantar essa bandeira de valorização dessa categoria. Claro. Entendi. Entendeu? Então, essa engrenagem precisa ser quebrada, porque aí você, de repente, tem aqui os dentistas, que estão vindo com a reivindicação justíssima, e eu vou lutar por eles. Mas aí chega um município com uma outra prioridade, uma outra questão, que votou em você, que te ajudou. Qual é a bandeira que você vai levar? Obviamente, você vai pela bandeira que ele ajudou a eleger. Então, é uma questão complexa. Essa engrenagem não é fácil. Eu estou abrindo aqui para você e estou lhe dizendo. Eu chamei o CRO e disse, vamos fazer uma bandeira. Chamei a deputada Viviane, que também é dentista. Eu digo, a vantagem é tão boa que a Viviane é num nicho, eu sou em outro, o que é em outro. O outro é a doutora Andréa Rezende, é em outro, entendeu? Então, assim, dá para a gente fazer um trabalho bacana. Dá para fazer sim, um trabalho bem feito, 7 mil trabalhar coordenadamente. São 7 mil dentistas, vamos supor que cada um grupo desse ajudasse um deputado. Aí você teria força aqui, porque os deputados estavam presos àquele mandato. E era uma via de mão dupla, né? Claro! Eles teriam um fortalecimento de reivindicações aqui, claro, e vocês teriam um apoio lá fora para trabalhar. É verdade, claro, é verdade. Entendeu? E a gente está chegando agora num período que isso pode ser colocado em prática, né? Exatamente, exatamente. É um ano eleitoral, né? Imagina um dentista que atende quantas pessoas por dia? Né? Quantas pessoas ele fala? A família do dentista são 7 mil. Se cada um arrumar 10 votos, 5 votos, dá 35 mil votos. É uma eleição de um deputado. 5 votos. Pois e aí está preso aquele mandato a esse grupo de pessoas. Então, mas assim, ainda tem um caminho longo de conscientização pela frente. Aí você chega, né, no Congresso, abala. Por que que tem? É forte, consegue aprovar os projetos por que deles. Que chega forte? Exatamente. Os empresários de São Paulo, as indústrias, por quê? Porque são fortes, porque trabalham para eleger, né, os seus representantes. E seus representantes. O que é legítimo, categorias sendo eleitas. E não categorias pegando carona. Fica muito pulverizado. Isso. E você não consegue o apoio da totalidade dos 42 deputados e você não vai conseguir aprovar uma lei. Isso. Porque o próprio parlamentar vai dizer, não, eu não vou trabalhar essa categoria, porque essa categoria não vai me acompanhar. Exatamente. Isso, entendeu? Mas precisa um processo de conscientização bem muito grande. E olha que são pessoas conscientes. Exatamente. Formados. A gente não está falando de uma pessoa de alfabetos políticos, a gente está falando de pessoas conscientes com uma formação intelectual maior, consciência intelectual muito boa. Então, esse é um complexo. E você convencer um colega parlamentar que precisa, olha, vamos ajudar aqui, ele vai dizer, não eu vou cuidar, essa é minha área. Essa é minha área, exatamente. Você já imaginou se tivesse os 4 deputados pela odontologia, fossem os 4 eleitos aqui, como é 10%. 10% é muita coisa. É muita coisa, claro. Entendeu? Claro. Eu acho que talvez seja a maior categoria que existe. A não ser se advogados pode ser que tenha mais, né?
Olha, deputada, a gente passaria aqui a manhã inteirinha Com conversando. certeza. Com certeza. Ia ter muito assunto. Mas vamos fazer assim, volte sempre. Claro, um prazer Aqui imenso. vai ter café quente e Ótimo. água sempre, qualquer coisa para o senhor comer. Tá ótimo. Na próxima vamos trazer bolo frito lá de Caxias. Bolo frito de Caxias, eu amo. Gente, olha, muito obrigado. Parabéns por agradeço. essas iniciativas. Eu que Essa do pé diabético eu achei assim fantástica, principalmente por causa dessa facilidade de levar informação para quem precisa, para quem está lá na ponta e que de outra forma não teria acesso a todas essas informações. A partir daí, você já tem a responsabilidade de cuidar da sua saúde, porque a informação já lhe foi dada e você faz com ela o que você achar melhor, certo? Deputado, bom dia. Eu que Muito agradeço obrigado por me pela ajudar a fazer o café de oportunidade. hoje. Foi muito bom. Eu também Bate-papo achei. muito eu também bom. achei. Temos muito assunto mais. E para você, bom dia também. Tchau e até a próxima.